Então, esse é um trabalho que foi apresentado na SBP 2010, um simpósio sobre as possibilidades e limites do conhecimento psicológico sem reducionismos. Então, essa apresentação trata mais especificamente do problema mente-corpo. É importante frisar que este trabalho teve o suporte financeiro da FAPEMIG, né? Foram 2 projetos aprovados pelo professor Ederaldo José Lopes e mais a bolsa de pós-doutorado, a minha bolsa de pós-doutorado. Agradecemos também ao Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, o objetivo e a justificativa do projeto é o seguinte: o objetivo, esse trabalho especificamente, ele visa uma introdução opinativa de posições frente ao problema mente-corpo, apresentada com auxílio de diagramas de classe UML, que significa Unified Modeling Language. Bom, por que utilizar diagramas UML? A utilização de diagramas UML se justifica, pois conceitos e inter-relações conceituais não são objeto de uma transmissão fácil e límpida em ciência alguma, e também não em ciências cognitivas e, assim, consequentemente, em psicologia cognitiva. Então, é o grande problema de que termos, um mesmo termo pode ter vários significados, né? E termos diferentes podem estar significando a mesma coisa. Então, nesse sentido, para ajudar a gente a se compreender melhor, ter certeza que estamos falando da mesma coisa e assim poder estabelecer um diálogo, né? Porque para poder dialogar a gente precisa ter certeza de que estamos falando sobre as mesmas coisas. Uma linguagem unificada de modelagem conceitual, ela é muito bem-vinda, né? E é isso que o ML nos fornece, uma linguagem padronizada. Ora, a gente parte desse ponto de vista que vocês podem observar no diaporama, né? Primeiramente a gente tem a relação mente-corpo e depois que é a classe geral e depois as classes que entram, que são embutidas, né? Essas classes, por exemplo, a gente tem o monismo, o dualismo. O dualismo ele é repartido em mais 2 possibilidades, o dualismo substancial e o dualismo de propriedades. E do outro lado, o monismo entre idealismo e materialismo e as 3 opções de materialismo. Ora, quando a gente fala do problema mente-corpo e da relação mente-corpo, o que a gente entende por mente e o que a gente entende por corpo? Bom, a gente poderia dar o exemplo dado pelo João Teixeira sobre a vaquinha amarela, né? Quando eu penso numa vaca amarela, eu posso fechar os olhos, eu tenho a imagem, então, de uma vaca de cor amarela, né? Ora, quando eu abro o cérebro dentro do cérebro de uma pessoa, a gente só tem neurônios e reações bioquímicas, elétricas, ou seja, não tem uma vaquinha amarela lá dentro, né? Então, como é que essa vaquinha amarela e o cérebro se relacionam? Daí, diferentes respostas que a gente vai percorrer agora praticamente uma a uma, né? Um diagrama similar ele foi apresentado em Mente, Cérebro e Cognição por João Teixeira, né? Esse diagrama ele não está no formato do João Teixeira, não está no formato UML, e possui algumas relações que estão aqui, que são diferentes daqueles de Teixeira 2000. Vamos começar então pelo dualismo substancial. Bom, o dualismo substancial foi proposto por René Descartes e ele visa argumentar que alma, ou mente, e corpo provém de 2 substâncias radicalmente diferentes, né? Então, mente viria de uma substância e o corpo viria de uma outra substância. Os argumentos para isso são: o primeiro argumento, se o corpo e a alma fossem a mesma coisa, ao amputar uma perna, uma parte de minha alma deveria também estar sendo amputada. Ora, se a gente pode, mesmo atualizando esse argumento, por exemplo, a gente pode tirar uma parte do cérebro, supondo o lobo occipital, né? E ao realizar essas lesões ou essa retirada dessa parte do cérebro, consequentemente a percepção visual ficaria debilitada, então. Argumento 2, que é mais
pertinente seria: o acesso à alma é diferente do acesso ao corpo. O conhecimento que temos da mente é imediato. Sabemos o que estamos pensando neste momento, mas não sabemos o que está acontecendo no nosso fígado, por exemplo. Ora, aqui a gente ainda pode lembrar o trabalho muito pertinente do professor Arnold Engelman, onde ele ainda vai distinguir, não é, a consciência entre imediato, um acesso imediato, quando eu penso sobre o que eu estava pensando, o pensamento imediato, e o mediato de outros, quando eu penso sobre a consciência de outros. Né? Argumento 3. O físico e o mental são radicalmente diferentes. Por quê? Pois qualquer coisa extensa no espaço é infinitamente divisível. A mente não é um corpo físico, pois não tem espacialidade. Não seria assim possível localizar pensamentos em uma região do espaço. Bom, então o que o Descartes está argumentando aqui é que o pensamento a gente não pode projetá-lo num plano cartesiano, como ele definiu, onde a gente teria espaço-tempo. O pensamento não poderia ser derivado no espaço. Nesse sentido, ele argumenta daí que o pensamento não tem espacialidade e ele estaria somente no tempo, significando que o pensamento vem de uma substância mental e os corpos extensos viriam de uma substância física. Bom, veja bem, se a gente pode dividir todos os objetos na natureza e por isso eles são extensos, eu, por outro lado, nunca consegui dividir uma bolinha de sabão, não é? E nem por isso eu penso que uma bolinha de sabão não seja material. A gente pode representar o dualismo substancial por esse gráfico, por esse diagrama de classes UML que vocês podem observar. Ou seja, na base a gente tem a substância, né, como uma classe geral. A gente tem então, essa substância, existe a classe substância física e substância mental, que compõem essa classe geral substância. A substância física possui propriedade física, enquanto que a substância mental possui propriedade mental. Bom, vamos agora assim passar para o dualismo de propriedades. Então aqui o objetivo é bem esse, é apresentar os diagramas e não aprofundar dentro de cada um desses pontos de vista sobre o problema mente-corpo. O dualismo de propriedades. Aqui direto no diagrama, o dualismo de propriedades, então, ele não vai necessitar de uma classe geral substância, porque a gente parte de uma substância que tem a característica, o atributo de ser físico, né? Uma substância, então, física. Essa substância física, ela seria capaz, então, de possuir tanto propriedades físicas quanto propriedades mentais. O dualismo de propriedades é uma abordagem muito nova, né? Então, gostaria de deixar aqui referências como, por exemplo, David Chalmers e o Nagel, que vai falar, por exemplo, o que seria ser como ser um morcego.